Olá, bom dia! Está começando mais um Tarobá Rural. E hoje você vai ver como foi o 5º Fórum do Agronegócio que aconteceu na Sociedade Rural do Paraná. Você vai saber também o que o setor pecuário pensa sobre o programa de rastreabilidade bovina do governo federal. E vai acompanhar a declaração do governador do Paraná, Ratinho Júnior, sobre preservação e meio ambiente. E o morango, fruta preferida de muita gente, também atrai o produtor rural. Fique aqui com a gente, o Tarobá Rural está no ar. A Sociedade Rural do Paraná realizou o 5º Fórum do Agronegócio aqui em Londrina. Especialistas debateram o papel do setor a partir do meio ambiente, hoje e para o futuro. Os participantes se reuniram para refletir de que forma o setor está enfrentando dificuldades novas e as antigas também. Em relação ao clima, este especialista diz que o produtor rural precisa buscar fontes confiáveis e usar as estratégias que ele já conhece, ajustadas ao monitoramento climático. O planejamento meteorológico ele pode ser feito em 3 etapas, no curto, no médio e no longo prazo. Quando a gente está olhando o longo prazo, eu estou falando meses atrás, já pensando numa variedade de semente de soja, por exemplo, que eu tenho que aplicar agora. Eu preciso de uma variedade mais precoce, uma variedade mais resistente a um estresse hídrico, por exemplo. Quando eu estou falando de um planejamento de curto prazo, eu estou começando a falar de data de plantio. É melhor eu plantar agora? É melhor eu esperar mais 5, 10 dias? É melhor eu esperar quanto de fazer esse plantio ou uma colheita? Muitas vezes a gente tem uma lavoura prestes a ser colhida, mas o produtor resolve esperar um pouquinho mais, vem uma chuva, naquele momento que a soja precisa estar seca, aquela chuva acaba atrapalhando uma colheita. Isso é o curto prazo. E o médio é uma operação agrícola, por exemplo, uma aplicação de um defensivo, às vezes uma irrigação, coisas de 1 semana, 2 semanas à frente. Então esse planejamento meteorológico ele pode ser feito dessa forma. Entre as várias tecnologias com proposta sustentável que a Embrapa oferta, os bioinsumos estão entre os que o produtor mais adota. Então hoje a Embrapa já oferece no mercado mais de 30 bioinsumos. É importante dizer que fomos protagonistas desse trabalho na década de 80 com a fixação biológica de nitrogênio. Hoje praticamente quase toda a produção de soja no Brasil tem fixação biológica de nitrogênio, com redução de custos em torno de 19 bilhões de dólares ano. Quer dizer, ganha a economia e ganha o meio ambiente. No setor animal, o Brasil tem 160 milhões de hectares com pastagens. 100 milhões estão degradados. Os dados são do Ministério da Agricultura, que se propôs a reverter o problema em pelo menos 40 milhões de hectares. O principal programa do governo federal voltado à descarbonização do agronegócio tem 600 bilhões de reais para recuperar pastagens no Brasil. A ideia é que em pelo menos 10 anos esse recurso já esteja empregado, contribuindo inclusive para mitigar questões climáticas no país. E esse dinheiro está sendo captado lá externamente dentro do país, obviamente, mas o grosso do dinheiro virá de fora e a gente tem feito aí esse trabalho de rodar mais de 15 países no mundo até agora, exatamente para fazer, né, a venda dessa ideia, desse produto, e aí receber então os empréstimos para poder repassar a uma taxa de juro reduzida para o produtor rural. Primeiro foi o governo do Japão, a JICA, que é a Agência Japonesa de Cooperação, e a gente tem vários outros países aí interessados. A gente deve assinar durante as reuniões do G20 no Rio de Janeiro em novembro. As últimas 4 safras seguidas do Paraná tiveram produção reduzida por diferentes efeitos do clima. O representante da Sociedade Rural do Estado reforça que o setor se protege quando aplica estratégias sustentáveis. Então a gente precisa realmente estudar, trabalhar, melhorar a parte de estrutura da terra, a parte de bioinsumos é muito importante hoje. Uma terra mais bem preparada, ela sofre menos com as intempéries do clima. Então é a gente atendendo, inclusive a ação desse fórum é justamente isso, atender o produtor rural, trazendo informação, trazendo a possibilidade de ele minimizar esses prejuízos. O fórum foi muito importante para unir ainda mais os atores do agronegócio. Compartilhar informação de qualidade com certeza beneficia não só o setor,
mas todo o país. Agora, vamos acompanhar a cotação das commodities agrícolas nas principais praças do Paraná. A saca de soja de 60 quilos teve preço mínimo de R$ 121 em Cascavel, permaneceu em R$ 122 no restante da semana e fechou a cotação com um valor um pouco melhor. R$ 123,51 em Cascavel, Londrina, Maringá e Umuarama. Mas esse valor ainda está abaixo do preço fixado para a soja na semana passada, quando a cotação fechou em R$ 125,30 nas mesmas praças. O milho teve valor mínimo de R$ 52 em Cascavel e Umuarama e se movimentou melhor em Londrina e Maringá, chegando a R$ 53 a saca de 60 quilos, mas acabou ficando em R$ 52,73 nas 4 praças que o Tarobá Rural monitora. Mesmo assim, subiu R$ 1,13 em relação ao fechamento da semana passada, o que não deixa de ser uma boa notícia para quem pensa em negociar o cereal. Para o trigo, preço mínimo de R$ 79 a saca de 60 quilos em Cascavel, Maringá e Umuarama. O máximo bateu a casa dos R$ 80 nas 4 praças que a gente acompanha. Mas no fechamento caiu R$ 1,10 e ficou em R$ 78,90 em todas elas. O clima sempre deixa o mercado de produtos agrícolas em alerta. Por isso, olho nas cotações diárias para quem planeja fazer algum tipo de negócio. Vamos para um rápido intervalo, mas ainda hoje no programa você confere. Governo Federal apresenta programa de rastreabilidade bovina e setor pecuário se manifesta. Governador do Paraná, Ratinho Júnior, destaca programas de prevenção no campo, tendo como alvo a redução de efeitos do clima. E você, gosta de morango? A fruta é garantia de renda no campo, porque tem demanda todo ano. Não saia daí que na volta tem mais informações aqui no Tarobá Rural. E nosso Tarobá Rural está de volta. Informação de qualidade produzida por quem respeita o agro, você sabe, é aqui. A rastreabilidade de bovinos e bubalinos é fundamental, inclusive quando o assunto é exportação. Um grupo criado no governo federal para discutir o assunto chegou a visitar a Austrália, pela grande área similar ao Brasil. Os trabalhos terminaram no início deste mês, mas pecuaristas e governo federal têm propostas diferentes para a tecnologia. Veja na reportagem. O grupo de trabalho criado para debater o tema foi criado em maio e concluiu os trabalhos na primeira semana de setembro. Os procedimentos adotados pela Austrália serviram de base para os estudos elaborados pelo GT. Agora, o Plano Estratégico de Rastreabilidade Individual de Bovinos e Bubalinos, que informará todas as etapas do ciclo produtivo, com dados que vão de onde o animal nasceu até onde foi abatido, será analisado pelo ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. Nós chegamos a um consenso, foi uma discussão muito longa, como nós já imaginávamos, já estava muito madura, tivemos uma missão internacional à Austrália. O grupo viajou à Austrália para conhecer um exemplo de um país que tenha grande território continental e que tenha um desafio não do tamanho do Brasil, mas que seja próximo para um valor de comparação e de extrapolação de modelo adotado de rastreabilidade individual. Fizemos essa missão técnica público-privada, foi muito oportuna, podemos aprender muito com o modelo australiano, o que deu certo, o que pode ser melhor, quais são os desafios, o que tem de diferente na Austrália, do que tem diferente do Brasil. Um dos principais objetivos é comprovar que em nenhuma fase o animal esteve em propriedades com áreas de desmatamento ilegal e atende a outros critérios socioambientais. O plano prevê a rastreabilidade a partir do primeiro movimento do animal, com definição de prazos e troca de dados, de maneira informatizada, entre os órgãos estaduais de defesa sanitária e o Ministério da Agricultura. Muito similar ao modelo australiano. Os pecuaristas que nós entrevistamos, as associações de pecuaristas na Austrália foram categóricos. O sistema é oneroso em algumas questões, pode ser melhorado, pode, mas ele qualifica a gestão do pecuarista e que nenhum pecuarista na Austrália se vê sem esse sistema, porque eles dão valor e enxergam valor no processo de rastreabilidade. Com esse mote, o pecuarista, sobre a lógica de produção dele, ele tem acesso a uma qualificação de dados que permite ter uma gestão melhor
que no final do dia eles entendem que traz para aqueles que são os melhores produtores ou que têm gestão adequada do seu rebanho, um melhor percentual de ganho financeiro de remuneratório. Diversas entidades representativas de pecuaristas assinaram uma carta no último mês apoiando a adoção de um sistema individual de rastreabilidade. Mas para o setor, essa adoção deve ser voluntária, não obrigatória. O que a gente defende é a identificação dos animais com a numeração 076, que é o ISO país, a voluntariedade da adesão ao programa, ao custo zero ao produtor, né, sem a necessidade de certificação, da contratação de uma certificação de terceira parte para validação desses números. E que o dado seja única e exclusivamente tratado pelo Ministério da Agricultura ou que, caso contrário, ele seja gerido pela CNA, já que somos os representantes do produtor rural. O Sistema Brasileiro de Identificação Individual de Bovinos e Bubalinos não é novidade. Foi criado há mais de 20 anos, mas reúne menos de 1% do total de criadores. A gente entende que a questão número 1 da rastreabilidade é sanitária, e aí a gente pode citar como exemplo o acordo comercial com a China. Então, atualmente, o acordo comercial ele diz que em suspeita de vaca louca, em suspeita de algum caso de vaca louca, o governo brasileiro suspende imediatamente a venda da carne brasileira. Com o sistema de rastreabilidade implantado, o que a gente espera é que, ao invés de haver a suspensão total das exportações, essa suspensão seja feita em loco, em uma região, em um município ou, no máximo, no estado onde foi identificado esse caso. Independente se voluntária ou compulsória, a rastreabilidade de 100% da carne bovina se torna uma das mais urgentes necessidades para o comércio no Brasil. O mercado importador cobra cada vez mais responsabilidade socioambiental dos produtores de proteína. O mercado, o comprador, o pai, a mãe de família lá na Europa ou outro país na Ásia, quer saber de onde veio aquela carne para poder servir os seus filhos. Então, é uma exigência do mercado, nós temos que atender essa exigência, quanto maior for esse rigor. Ponto final. Mais uma obrigação nas costas do produtor, não é mesmo? Enquanto isso, o mercado comprador lá fora está cada vez mais exigente. O morango é uma fruta que quase todo mundo gosta. De sabor azedinho doce, vai bem em várias receitas e ajuda ainda a gerar renda no campo. Olha só essa propriedade de um produtor de Cascavel, no oeste do Paraná. Ele é lindo, delicioso e versátil, né? Afinal, se tem uma fruta que se encaixa bem em várias receitas, é o morango. Aliás, qual o seu jeito preferido de consumir a fruta? No bolo, recheio de bolo, o suco, comer puro, com iogurte. Com chocolate, com um monte de coisa, assim, com banana junto, tudo junto. Espetinho de morango e bolo também, muito bom. Leite condensado, morango bem geladinho, delícia. Mas para chegar até o consumidor final, o caminho é longo e começa aqui na propriedade. O Cleberson se dedica à produção da fruta há 5 anos. Na pandemia, procurando uma nova fonte de renda, ele e a família apostaram no morango para complementar o orçamento. E não é que deu certo? Foi uma mudança drástica, a gente não sabia como é que ia ser a pandemia, a gente acabou indo pro sítio, né? Nós temos uma propriedade, né? E lá a gente começou com uma estufa, depois a gente colocou mais uma e aí não parou, né? Então a gente está empreendendo há 5 anos já quase na área do morango. Hoje a gente tem uma capacidade total aí em torno de 20 mil plantas, né? Nossas, e daí temos outros parceiros aqui da região que produzem para nós também. A gente não conseguiu ter toda essa capacidade de produção para atender os nossos clientes, então a gente acabou fazendo algumas parcerias com alguns produtores aqui da região, né? Para poder ter esse volume de produção. Então a gente assumiu essa propriedade em janeiro, né? Então a gente está colocando ela em ordem agora, né? Trocando as mudas gradativamente, né? Para poder aumentar a produtividade. A propriedade conta com estufas especialmente preparadas para o desenvolvimento da planta. Aqui, tudo é controlado, desde a irrigação,
passando pelo controle do solo até o acompanhamento de cada uma das 10.000 mudas plantadas no momento. Até as plantas que rodeiam as estufas servem para auxiliar na polinização e no controle do vento. Tudo para ajudar o morango a se desenvolver bem. Mas se tem uma coisa que não dá para controlar, é o tempo, né? E olha que ele não vem ajudando muito mesmo. Segundo Cleberson, não é só uma questão de sol ou chuva, mas sim de muito frio ou muito calor e quando cada temperatura vai ser registrada. Nós aqui ainda está bem bagunçado o clima, né? Nós tivemos aí essa semana, inclusive, bastante frio, né? Então agora também veio o calor e as plantas, elas sentem, né? Essa mudança drástica aí do clima, né? Então isso influencia bastante também na produtividade. Precisamos do frio, né? Não tão drástico também, porque a geada ela prejudica bastante as flores, né? Mas a planta ela precisa do frio para estimular a florada. E de uma nutrição balanceada também, né? E questão do fruto, o fruto precisa de calor, precisa do sol para amadurecer, para ficar docinho. Então aí a gente pega às vezes uma semana um pouco mais nublada, mais chuvosa, o fruto ele não fica tão doce e não fica tão vermelhinho também. Então são esses os fatores que influenciam na qualidade do fruto. Os fungos também preocupam. Afinal, mesmo com todo o cuidado, ainda há aqueles que conseguem chegar em algumas plantas. Apesar dos problemas, a propriedade produz 200 quilos de morango por semana. A produção é distribuída em Cascavel e outros municípios da região. Hoje a gente trabalha com a venda final, né? A gente tem um sistema de delivery que atende a domicílio. Qualquer consumidor pode entrar em contato, né, no nosso WhatsApp. A gente tem essa plataforma para atendimento ao cliente final e também para o comércio. Então a gente tem essa logística, né, desenvolvida para atender o cliente na hora que ele precisa, né, no horário comercial. Às vezes a gente pega algumas confeiteiras que pegam alguma encomenda de última hora, então ela consegue entrar em contato com a gente disparar, mandar essa entrega para ela imediatamente, né, para suprir a demanda dela. Aqui, a colheita acontece de 2 a 3 vezes ao dia. Dessa parte, quem cuida é o Fernando e a Leude. Ela, inclusive, descobriu que sua paixão é trabalhar nesse ramo e se dedica não só ao cultivo, como também aos cuidados e seleção de cada morango. A gente colhe tudo ali, né? Daí leva lá em cima, daí eu classifico, de embalo, coloco nas embalagens, né, de 1 quilo, daí nas de meio quilo também, é conforme o pedido, né? E depois de todo esse trabalho que a gente viu aqui, feito na propriedade, de produção, cuidado com a planta, irrigação, seleção, armazenamento e transporte, aí sim, esse morango aqui está pronto para sair da propriedade e chegar até você. Seja no suco, na torta, na geleia ou, no meu caso, que prefiro com açaí. E o morango, gente, tem demanda em qualquer estação do ano. Por isso, o preço está sempre mais para cima do que para baixo. E é uma delícia, ainda mais com açaí. Agora, a gente acompanha a movimentação do mercado pecuário na semana. Alinhada com a movimentação do mercado nacional, em Cascavel, a arroba do boi foi do preço mínimo de R$ 220, subiu para R$ 235 e atingiu R$ 250. Em Londrina e Maringá, os preços ficaram melhores, entre R$ 250 e R$ 255 a arroba. Em Umuarama, também valores entre R$ 240 e R$ 255. Mas o fechamento ficou menor, registrou R$ 246,19 nas 4 praças acompanhadas pelo Tarouba Rural. Mesmo assim, a arroba ficou mais valorizada em relação ao fechamento da semana passada, quando parou em R$ 242,13. A arroba da vaca foi cotada aos preços mínimos de R$ 205, R$ 210 e R$ 215 em Cascavel e Umuarama. Melhor em Londrina e Maringá, onde oscilou entre R$ 220 e R$ 225. Por fim, a cotação média ficou em R$ 216,60 nas 4 praças que o programa monitora. Valor melhor também que a finalização da semana anterior para a vaca, que parou nos R$ 214,40. O quilo do suíno vivo teve movimentação mais firme no oeste e noroeste do Paraná. Em Umuarama, houve negócios a R$ 8,50. Em Maringá, o máximo foi de R$ 9 o quilo.
mas a cotação da semana fechou em R$ 8,70 para as praças observadas pelo Tarobá Rural, praticamente igual à semana passada, que fechou em R$ 8,68. É importante dar atenção à movimentação dos preços, porque as margens estão cada vez mais curtas. Um dia de alta, por exemplo, já pode fazer a diferença para quem quer vender, não é mesmo? Vamos para um rápido intervalo, mas não saia daí. No próximo bloco, a gente mostra como deve ficar o tempo para os próximos dias. E vamos saber quais são os programas públicos do Paraná que ajudam a diminuir os efeitos ruins do clima. O intervalo é rapidinho. Fique aqui com a gente. Estamos de volta com o nosso Tarobá Rural. Para você que gosta de notícias do agro, tem que ficar aqui com a gente. Agora, vamos ver como fica a previsão do tempo para os próximos dias em comparação com a semana que terminou. Aqui no Paraná, a chuva que caiu no último fim de semana veio com ventos fortes e até granizo no oeste. Não houve grandes estragos nem feridos. Aqui no norte do estado, choveu 37 milímetros entre domingo e segunda. Esse volume favoreceu o plantio de soja e milho, que está atrasado em algumas regiões justamente por conta da estiagem. O tempo deve voltar a ficar firme no início da próxima semana, com o retorno de altas temperaturas em todo o Paraná. Até nós, finalmente, tivemos chuvas no estado durante a semana, principalmente na parte da manhã. Mas essa previsão já deixa os produtores paranaenses em alerta de novo. Vamos rezar mais, pessoal. Pessoal, no programa anterior, nós mostramos que o governo do Paraná fez um aporte de R$ 24 milhões para reforçar o combate aos incêndios no estado e liberou 5 milhões do Fundo de Calamidade Pública a serem utilizados pelos municípios em crise de estiagem. Ainda sobre esse assunto, na coletiva para a imprensa, no 5º Fórum do Agronegócio, o governador Ratinho Júnior falou sobre programas de prevenção que são fundamentais no longo prazo. Vamos ouvir. Então, hoje, o Paraná hoje tem um grande programa de cuidado com mata ciliar, com as áreas de preservação permanente, que é uma obrigação e onde o Estado trabalha na conscientização dos agricultores, cuidando das nossas bacias hidrográficas. Nós temos um grande programa de proteção de nascentes hoje. Nós queremos chegar até 2026 com 35 mil minas d'água, ou nascentes d'água, protegidas no Estado. Isso é um trabalho do IDR, né, no Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado, juntamente com os nossos produtores, junto com as prefeituras. Pessoal, são medidas que podem diminuir os efeitos de longos períodos sem chuva, além de preservar, é claro, o meio ambiente. Como sempre, prevenir é a melhor solução. E o IDR Paraná encerrou o alerta geada de 2024. O último boletim foi emitido na sexta-feira. O serviço é ativado todo mês de maio e informa o produtor rural sobre mudanças nas temperaturas e risco de geadas, principalmente nas regiões onde a cafeicultura é mais intensa, no norte e no norte pioneiro. Junto com o CIMEPAR, foram divulgados 120 boletins nesse período. Quando uma geada é prevista, um alerta é emitido 48 horas antes e, se o fenômeno climático for confirmado, um novo aviso é dado até 24 horas antes. E assim como ocorreu nos últimos 2 anos, neste inverno não houve a entrada de massas de ar polar com potencial para causar grandes prejuízos à agricultura. Segundo a agrometeorologista do IDR Paraná CIMEPAR, Ângela Costa, essa estação foi atípica, com ondas de calor, bloqueios atmosféricos e o fenômeno El Niño. O El Niño eleva a temperatura das águas do Oceano Pacífico, com impacto sobre os padrões climáticos globais. O alerta geada será reativado em maio do ano que vem. E para a primavera, que começou neste domingo, é esperado o Laninha, que resfria as águas do Oceano Pacífico, ao contrário do El Niño. No Paraná, o fenômeno deve provocar chuvas irregulares e abaixo da média histórica. Bom dia, pessoal, tudo bem? Me chamo Vanessa, trabalho no departamento pessoal do Sindicato Rural. Estou passando para convidar vocês para conhecer o nosso plano dental, que está disponível aqui no Sindicato Rural para você, associado e a sua família. Você que ainda não é associado e tem interesse em adquirir o nosso plano,
Venha tomar um café conosco e conhecer as nossas vantagens. E ontem, dia 21 de setembro, foi o Dia Nacional do Fazendeiro. Nós rendemos a nossa homenagem no programa anterior de forma antecipada. Mas a gente reforça ainda neste programa agora o reconhecimento pela dedicação dessa classe produtiva, que mais preserva no mundo, levando o nome do Brasil como principal peso positivo da nossa balança comercial. E você, quer rever o programa? Então, aponte seu celular para o QR Code que está aqui na tela. Você vai chegar ao tarobá.com.br. Daqui a pouquinho, nosso programa está lá. Aproveite o domingo, descanse e que a sua semana seja excelente. E o Tarobá Rural volta no próximo domingo comigo, Luli Barbeiro. E é claro, eu te espero. Excelente semana a todos. Tchau!